E no vídeo de hoje, vamos aprender a massa desse empadão. Uma massa que vai derreter quando você comer. Vamos aprender? A nossa receita de hoje vai ser massa de empadão. Eu já tenho aí uma massa de empadão completa, é um empadão de frango, ensinando a fazer com frango, tudo certinho. Só que hoje aqui o foco vai ser só a massa, porque às vezes a pessoa já tem noção de um recheio que quer, às vezes sobrou uma carne e quer usar, então o foco hoje é só a massa. Eu tenho aqui, ó, 500 gramas de trigo, e para 500 gramas de trigo, eu vou usar uma colher de sobremesa rasa de sal, tá? Eu vou começar misturando os secos aqui. Depois que eu misturei aqui bem o nosso sal com o nosso trigo, eu vou vir e vou colocar um ovo. Vou dar uma batidinha nele aqui, ó, só para misturar a clara e a gema. Vou colocar tudo aqui. E aqui agora a gente vai começar a mexer aos poucos e nós vamos agregar aqui. Deixa eu pegar uma espátula lá para me ajudar. Vamos agregar manteiga, tá? Você pode usar manteiga ou usar banha. Eu acho as duas gorduras mais gostosas para deixar mais saboroso o empadão, a manteiga ou a gordura. Vai em média 200 gramas de manteiga. Eu comprei essa porque era mais em conta que tinha no mercado. Geralmente ela é a mais cara, mas dessa vez era a mais em conta que tinha. E você pode usar, se você quiser também, 100 gramas de manteiga e 100 gramas de banha, tá? Você pode usar metade por metade também, se você preferir. Esse empadão, ele vai me dar uma forma, caiu um pouquinho aqui de trigo. Dessa daqui, ela tem 4 de altura, tá? Por 25 de diâmetro aqui dentro. Então, ele me dá um empadão desse aqui. Tem pessoas que usam manteiga. Manteiga não, margarina. Eu, se for para usar a margarina, preferia usar só a banha. Fica muito saboroso. Vocês sabem que de trigo para trigo dá diferença, né? Tem uns que tem mais umidade, tem uns que tem menos umidade. Então, se você estiver trabalhando aí com um trigo, que depois que você colocar e agregar toda a manteiga, ele ainda fique uma massa necessitando de líquido, vamos dizer assim, você vai colocar aos poucos água gelada. Às vezes eu preciso de 4 colheres, a gente vai medir em colheres, tá? De água gelada. Às vezes eu preciso de 6. Vai depender da umidade do trigo. E agora aqui, ó, não tem segredo. É só a gente colocar a mão na massa. Nós vamos agora agregar essa manteiga aqui para ver se a gente vai precisar ou não da água. Tem pessoas que faz a massa do empadão e leva ele para a geladeira para depois abrir. Eu aqui faço o contrário. Eu faço o empadão, eu abro, eu recheio. Depois que ele já tá todo pronto, aí eu levo ele montado para a geladeira. Se você for pôr na geladeira mesmo, você deixa aí mais ou menos 1 hora. Que daí esse seu empadão, como ele é a base dele é uma gordura, né? Não sei se você vai estar usando a manteiga ou a banha, ele vai endurecer. Quando a gente levar ele no forno pré-aquecido, ele vai dar aquele choque térmico e é onde essa massa vai ficar derretendo na boca. É esse o segredinho. Então eu abro, recheio
E depois que eu recheio ele, é que eu levo. Eu não costumo levar a massa antes. Vocês viram, ó? Eu coloquei aqui 2 colheres e eu vou continuar mexendo nele aqui, ó, porque ele tem que ficar todo agregadinho assim, tá? Porque nós vamos abrir ele com a ajuda do rolo de macarrão. Então, você vai fazendo assim e vai abrindo. Eu vou rechear ele com frango, tá? Mas eu não vou passar nesse vídeo a receita do meu frango, porque como eu disse, o foco hoje é só a massa. Mas se você quiser completo, com frango, com o molho branco, tudo que eu uso, a gente tem aí completo. Aqui eu vou continuar só fazendo isso, ó, colocando até dar o ponto e já eu mostro para vocês. Para o trigo da massa Venturelli, ó, da marca Venturelli, eu usei 10 colheres, tá? De água. Ele tem que ficar junto aqui, ó, mas juntou, não fica sovando, tá? Não queremos desenvolver o glúten dessa massa, não. E agora, o que a gente vai fazer aqui, ó? Você vai pegar ou plástico filme ou esses saquinhos assim. Aí, nós vamos cortar aqui o fundo e abrir numa lateral. Abriu, a gente vai colocar ele assim, ó. E vamos colocar aqui um pouco mais da metade da massa. Por quê? Um pedaço assim, ó, nós vamos deixar para a tampa. Então, a gente vai pegar aqui, vai fazer meio que uma bolinha de novo. E vamos fazer a mesma coisa com o outro pacote. Pra gente vir por cima, tá? Vamos fazer o mesmo com o outro pacote. Agora, a gente vai vir assim. Com o rolo do macarrão, você faz como se fosse aqui, ó, um X, vamos dizer assim. E você vai começar a abrir essa massa, ó. Vai abrindo de um lado pro outro. A gente vai abrindo assim, ó, sempre do centro para as bordas. Qualquer coisa, arruma o seu pacotinho de novo. E vai abrindo. A gente vai fazer isso até dar o tamanho da nossa assadeira. Não tem problema as beiradinhas não ficar bonitinhas, tá? Porque depois a gente acerta lá. Às vezes falta pedacinho de massa, não tem problema nenhum. Aqui, ó, como a minha força sempre é pra lá, lá vai ficando mais fino e aqui mais grosso, eu viro a massa. Viro aqui, ó. E daí eu faço daqui pra lá. Ó, você vai boleando ela. E a espessura, quem manda é você. Se você quer mais grossinha, mais fininha. Vai rodando e eu vou fazer isso até ajustar, até eu colocar aqui e ela tá o tamanho aqui e sobrando nas laterais para pegar em volta. Aqui você viu que vai mais para uma lateral e tem lugar assim faltando, ó. Você vai lá, tira a massa ali, ó, da onde tem muito e vai onde assim tá faltando. Pode colocar, ó, e fazer isso que ele agrega, tá vendo? E a gente vai acertando essa massa assim, aos poucos. Ó, aqui eu tenho sobra, aqui eu tenho sobra, aqui eu não tenho. E aqui eu tenho muita sobra. Então, eu vou pegar daqui e pôr mais na lateral. Aqui pra mim já tá bom. Qualquer coisa eu posso pegar depois e ajustar na lateral, não tem problema. Mesmo com o dedo, porque o recheio vai tampar qualquer imperfeição que tiver. Agora eu venho aqui, ó, viro aqui na minha mão, tiro aqui essa parte de baixo, ó, e você vai vir e posicionar aqui
na sua assadeira. E com a ajuda ainda do plástico aqui, ó, você vai acertando. Por que com a ajuda desse plástico? Às vezes a pessoa tem a unha um pouco grande e acaba, vamos dizer assim, furando a massinha, né? Então agora você vai pegar a própria ajuda aqui do plastiquinho, ó, e vai ajustar a massa aqui dentro. Vou levantar ela um pouquinho aqui, ó, pra colocar ela bem retinha aqui. Esse tipo de massa aqui, você pode usar também para torta doce. Se fosse uma torta doce, ao invés de você colocar sal, você colocaria umas 6 colheres de açúcar, tá? E a torta doce geralmente não se assa com o recheio. Então, antes de assar, se fosse uma torta doce, a gente ia pegar e furar ela todinha com o garfo, essa parte de baixo, que era para ela não estufar. Tá vendo que aqui, ó, ficou faltando um pedacinho ali? Eu vou vir aqui dessas laterais que sobraram, vou colocar ali, ó. E com a ajuda do meu dedo, ó, vou pressionar. Ela agrega, porque ela não tá uma massa dura ainda, porque não foi pra geladeira. Então, assim, não precisa ter preocupação, tá? Tudo se ajeita. Você viu que tá todas as laterais coberta, tá tudo certinho? O que você vai fazer? Você vai vir aqui com o seu rolo, ó, e vai fazer assim. Mesmo que fosse outro tipo de assadeira, você poderia fazer essa mesma coisa assim, ó. Aí a massa que excede, ó, já vai caindo na lateral e você coloca lá para a hora de você fazer a sua tampa. Aqui eu vou ajustar ela, que foi aonde a gente fez a emendinha, ó. Vou ajustar. Não precisa ser forma de fundo removível. Como ela é amanteigada, ela sai de formas comuns, marinex, assadeira, elas saem de qualquer tipo, tá? Eu tô dando uma pressionadinha maior aqui nas lateral, porque como ela faz essas ondinhas, eu quero que depois ela tenha o desenho das ondinhas, então eu tô pressionando aqui pra tá moldando a massinha, tá? Mas é isso aqui. E agora você vai rechear conforme você gosta. Eu vou usar aqui frango, ó. O recheio tem que estar totalmente frio. Não pode estar nem morno, que é para não alterar a nossa massa, que é a base de gordura, tá? Esse frango, se você quiser a receita dele, tanto está no empadão de frango, como está como recheio cremoso para tortas e empadões, tá bom? E é maravilhoso. Dá para você rechear pastel, dá para você fazer aqueles lanchinhos natural, bolo salgado. Agora aqui não tem segredo, gente. É só você ir colocando e espalhando. Eu já vi em alguns vídeos, às vezes a pessoa fala, meu Deus, quanto frango. Não sei o que, gente, isso é um empadão. Ele é como se fosse a empadinha num tamanho maior. Então, vai muito frango mesmo. Se você quer usar menos frango, então faça uma torta de frango, que daí você vai usar menos, porque daí é mais massa do que recheio. Aqui no caso, não. É uma camadinha de massa para algo super recheado. Para vocês terem uma noção, para você fazer um recheio igual tá aqui, para essa forma, você vai usar aí mais ou menos uns 800 gramas de peito de frango. Ó, aqui já deu, sobrou um pouquinho aqui dentro, ó. E agora eu vou abrir a tampa da mesma maneira, tá? Olha só. Da mesma maneira que eu abri ele, eu vou abrir a tampa.
Da mesma maneira que eu abri o empadão. Vai colocar aqui o plástico, vai colocar aqui a massa, até fazer assim para juntar com aquelas bordinhas que tinha. E a gente vai abrir da mesma forma, tá bom? Vou colocar aqui, coloco aqui. E o mesmo jeito, assim, assim e vai abrindo. Vai virando e vai abrindo até dar o tamanho da nossa forma. E dando continuidade ao empadão, agora eu tirei ele da geladeira. Coloquei nessa forma porque como é fundo removível, eu vou levar dentro dela para assar também. Vocês podem ver, ó, que além de um aspecto durinho, onde tem os pontinhos da manteiga, fica até mais branquinho, ó. Tá vendo? É por isso que a gente leva. E agora o choque térmico do forno já pré-aquecido vai deixar essa massa derretendo na boca. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou separar a clara de uma gema, porque nós vamos usar só a gema para pincelar ele. Enquanto eu pincelo, eu vou dar umas dicas para vocês. Primeiro, o forno tem que estar pré-aquecido. O meu, eu aproveitei que eu estava assando uma carne e já vou aproveitar que ele já tá bem quente para mim tá assando o empadão. Mas, se não for o seu caso, você pré-aquece ele por 15 minutos, tá? Para ele ficar bem quentinho. Aqui nessa gema, gente, eu vou colocar assim, ó, uma colherzinha de sopa dessa medida aqui, ó, de água, tá? Vou pegar aqui na minha torneira mesmo. Só pra dar uma diluidinha nela. E a gente vai dar uma batidinha aqui, ó, tá? Então, esse empadão, se você quiser fazer ele com antecedência, você pode fazer o tanto de tempo que você quiser. Você pode fazer até 30 dias antes, se você quiser, você pode fazer. E você faz o quê? Você pega ele e guarda desse jeito que ele tá aqui no congelador. Quando você for assar, você retira ele e deixa ele na parte da geladeira. Vamos supor que você quisesse fazer hoje à noite e ele tivesse no congelador. Você hoje de manhã ou ontem à noite colocaria na geladeira, tá? E quando ele fosse ali de noite, que você fosse comer, você poderia continuar com o procedimento de assar ele normalmente, tá bom? Se você quiser congelar ele assado, você pode também. Você assa ele. Aqui no meu forno, ele leva em torno de uns 50 minutos para ficar assado. Porém, desde que ele esteja bem douradinho, já tá bom. E você leva ele, depois de assado, bem frio mesmo. Assou, esfriou, tá bem frio, você congela. Aí, quando você for comer, como já está assado, aí você pode deixar em temperatura ambiente. Ele descongelou, você aquece no air fryer, no forno, no micro-ondas e fica bom também. Então, aqui agora o meu eu vou levar por 50 minutos. Forno pré-aquecido a 200 graus. Olha, pessoal, assou. Ali é o cortinho que nós fizemos pro ar sair. Tá vendo? Bem douradinha. Só que é uma massa manteigada com recheio cremoso. Se eu desenformar ela agora e cortar, vai desmoronar tudo. Então, você tem que dar um descanso. Quando estiver morninho, aí você desenforma, para que você não quebre ele. Se você desenformar agora, ele vai desenformar, porque amanteigado, vocês podem ver, ó, que aqui na beiradinha, ele já... Deixa eu arrumar aqui o zoom. Ele já até começa a soltar, tá vendo? Só que se você partir, vai estragar. Por conta dela ser amanteigada, ela vai desmontar. Então, vou aguardar amornar para abrir. E aqui agora nós vamos finalizar. Como é uma forma de fundo falso, eu vou usar essa latinha aqui
E no que eu colocar lá aqui em cima, essa parte já desce. Porque assim como eu mostrei pra vocês, ele já está bem despregado da forma. E ele tá morninho, tá? Não tá quente pelando, não. Ó, o que a gente coloca, tá vendo? Já desce. Aqui eu não tenho uma forma. Deixa eu até ver aqui, gente, se eu consigo pôr a mão. Consigo, não tá tão quente, não. Eu não tenho uma forma pra pôr ele do tamanho dessa espessura, né? Só tenho menor, redonda. Então, eu vou usar o prato do meu micro-ondas, tá? Vou colocar aqui no prato de micro-ondas mesmo. Você pode tá agora retirando ou não essa parte aqui. Você que sabe. Pode deixar aqui se você quiser cortar. Eu vou pegar uma faca para me ajudar a retirar. Peguei uma faca longa assim, ó. Só para me ajudar a colocar ali e erguer aqui no pratinho, ó. Ó. Tá vendo como ele sai com facilidade? Então não precisa ter medo, tá? Vou mostrar para vocês de pertinho. Olha, a minha que tinha aqueles desenhos, ficou certinho os desenhos. Ok? E depois é só a gente partir e servir. E agora, apesar do vídeo ser apenas da massa hoje, mas eu vou cortar para vocês verem dentro, tá? Por ela ser uma massa amanteigada, ela meio que quebra, ó, tá vendo? Dá uma esfareladinha. Isso que vai fazer ela derreter na boca. Mas lembrando que quem quiser o vídeo do empadão completo, com o recheio, nós já temos no canal, tá? Então, ele fica assim por dentro, ó, bem cremoso, com uma massa bem deliciosa. Espero que vocês façam. Curtem, comentem, compartilhem e até o próximo vídeo. Deus abençoe sempre.